Olá, nessa aula trataremos de 4 tópicos: plantas baixas, pé direito, escala e escalímetro. Partiremos das plantas baixas, que são que é o tópico principal da aula. Pé direito, que nós vamos conhecer uma informação aí imprescindível aí para que se trabalhe em conjunto com a planta baixa. A escala, que define a razão de representação desenho real, e o escalímetro, que é um tipo especial aí de régua utilizada para se obter medidas já em valores reais quando medidas num desenho. Então vamos ponto a ponto aí. Temos aqui uma residência desenhada aqui em 3 dimensões. Nessa residência nós temos uma porta de entrada, uma janela e temos um telhado. Nós não conseguimos, olhando para essa residência em 3 dimensões, nós não conseguimos enxergar detalhadamente como essa casa é dividida internamente. Tá? Então, para isso, nós tiramos o telhado, e ao tirarmos o telhado, nós conseguimos já ver as divisões internas dessa residência. Por exemplo, a porta de entrada, número 1, ela continua na mesma posição, só que as portas aqui, 2, 3 e 4, elas não estavam visíveis nesse desenho, porque o telhado encobria as mesmas. Temos uma janela aqui, vamos chamar de A, e temos outras 3 janelas que nós não conseguimos enxergar, as janelas A, B, C e D. Ok? Então, só ao retirar, mantendo a representação tridimensional, retirando o telhado, a gente já consegue conhecer internamente aí a estrutura dessa residência. Tá? Agora, a título de representação em duas, aqui nós temos 3 dimensões. Agora nós vamos representar essa mesma residência em 2 dimensões. Tá? E para isso nós chegamos na chamada planta baixa. Aqui nós temos a planta baixa dessa residência. Tá? Observem aqui, a porta 1 está aqui, a porta 2 está aqui, 3 aqui e 4 aqui. Tá? Essas são as correspondências. Janelas A, B, C e D. Ok? Então o que nós estamos fazendo? Estamos olhando, tá, por cima essa residência. Essa é uma vista de uma planta baixa. Tá? E a planta baixa, ela é uma espécie de corte, numa altura que pegue mais ou menos as janelas e portas, que no caso não vai para cima, mas vai ser representado. Não estará no corte, mas estará representada. Você tem que imaginar que como se fosse um corte realizado numa altura mediana aqui dessa estrutura em 3 dimensões. Tá? Então aqui nós temos 2 dimensões. E nós temos uma representação aqui em 2 dimensões. As paredes não são representadas com uma linha única. Na verdade, elas são representadas de fato com uma espessura. Porque as paredes de alvenaria em especial têm uma espessura aí considerável. Tá? Então, voltando aqui a cada elemento, que fica até mais visível aqui, que nós temos uma porta. Aqui nós temos a segunda, aqui a terceira, aqui a quarta porta. Aqui nós temos a janela A, a janela B, a janela C do banheiro e a janela D do quarto maior. Ok? Então aqui nós temos novamente uma representação em 2 dimensões. De fato é a nossa planta baixa. Agora voltando aqui para a imagem em 3 dimensões, em que nós conseguimos enxergar a parte interna da casa, nós vamos representar uma tomada interna a essa, perdão, aqui faltou uma linha, uma tomada interna a esse quarto. Tá? Digamos que nós tenhamos uma tomada aproximadamente nesse ponto aqui, uma tomada baixa. Tá?
Ao lado dessa tomada baixa nós temos uma outra tomada baixa aqui. Entre as duas por dentro da parede nós temos um eletroduto embutido, vou representar ele pontilhado, tá? E subindo, e na parte superior aqui desse quarto, tá? Mais ou menos no meio aqui desse quarto, nós teremos um ponto de luz, tá? Nós teremos uma caixinha de luz. E dessa caixa, dessa tomada, nós temos um eletroduto que sobe pela parede, tá? E vem até esse ponto de luz no teto. Isso aqui é uma representação também, continuamos representando em 3 dimensões. Como nós representamos isso aqui numa planta baixa? Né? Nós vamos, nessa parte aqui da planta baixa, nós vamos representar uma tomada com esse símbolo aqui de um triângulo. Tá? Depois a gente vai entrar na parte de simbologia elétrica. E a outra tomada também com o símbolo de um triângulo. As duas, digamos, se comunicam. Existe um eletroduto entre essas duas caixas de passagem que passa por dentro da parede, por isso é pontilhado, ok? E aqui nós temos o ponto de luz no meio dessa peça. Esse ponto de luz, como nós vimos no desenho anterior, ele está vindo, ele sobe dessa tomada, e ao ponto de luz nós temos o eletroduto vindo pela parede por esse caminho aqui, ok? Então vamos aqui à questão da representação. Em 3 dimensões nós conseguimos aqui enxergar como de fato visualmente ficam as duas tomadas na parede e como esse eletroduto sai de uma das tomadas e vem para o ponto de luz no teto, tá? Só que nessa representação aqui em 2 dimensões nós temos uma informação aqui a menos, tá? Nós apenas enxergamos essa planta por cima. Então, nós representamos um ponto de luz na parede como um triângulo e o outro ponto de luz, um ponto de tomada na parede como um triângulo e outro ponto de tomada como um triângulo aqui na parede. E a questão da subida desse ponto de tomada até a altura onde vai chegar no teto, tá? Nós entendemos de forma implícita no desenho que é feito através da parede. Então ele sobe pela parede e vem até o ponto de luz aí no teto, tá? Então o que nós temos aqui de uma informação extremamente importante nessa planta aqui, que não temos nessa planta em 3 dimensões, que não temos naquela em 2 dimensões, a altura, ok? Então vou escrever aqui H de altura, tá? Outras informações que nós temos aqui, nós temos a largura dessa casa. E aqui nós temos a profundidade, tá? Vista nesse nosso desenho, que seria a profundidade. Então, que informação nós temos aqui nessa planta em 2 dimensões? Voltando, nós temos a informação da largura, nós temos a informação da profundidade, mas nós não temos a informação da altura. Então vou colocar aqui, ó, onde está a altura. Bom, essa informação da altura para as plantas baixas é o chamado pé direito, ok? Então essa é a definição de pé direito, é a altura do piso ao teto. Bom, por que essa informação ela é relevante? Voltemos aqui a essa planta, a planta em 3 dimensões, que as coisas ficam mais visualmente compreensíveis para quem ainda não está treinado, tá? Digamos que nós temos entre essa tomada e essa, nós temos aqui, vamos colocar aqui 2 metros. Esses 2 metros, eles podem também ser representados aqui nessa planta baixa em 2 dimensões, tá? Então nós temos 2 metros entre essa tomada e essa aqui. Ok. Uma outra informação, esse lance aqui de eletroduto que vem lá do ponto onde chega, de chegada desse eletroduto de subida até a parede, ele também mede aqui, vamos dizer, 1,5 metros, tá? Então nós temos aqui, ó, esse trecho de eletroduto, 1,5 metros. Mas agora
nos falta aí de fato a informação do quanto esse eletroduto aqui está subindo pela parede. Esse eletroduto cuja subida está implícita nessa planta em duas dimensões, a gente não sabe aqui quanto está subindo na parede, tá? E para isso nós nos obrigamos a trabalhar com algumas padronizações, tá? Padronização é que as tomadas baixas, tá? Os senhores vão saber o significado de tomada baixa aí na aula de simbologia elétrica, elas ficam a 30 centímetros do piso, tá? Então a gente tem aqui uma altura de 30 centímetros do piso. Então, como eu vou saber o quanto esse eletroduto está subindo para essa parede, tá? Eu tenho que considerar o pé direito, sim, pegar o pé direito aqui, a altura, né? Menos a altura da tomada, que é de 30 centímetros, tá? Então aqui o pé direito ele vai ter uma altura aí de, vamos pegar um exemplo aqui de 2,4 metros, menos 30 centímetros, tá? A gente não pode subtrair diretamente centímetros de metros. Então o que a gente vai fazer? A gente vai converter esses centímetros aqui para metros. Então nós temos 2,4 metros, dos quais a gente vai subtrair aqui 0,3 metros, tá? A gente vai ter na aula de matemática. Temos na aula de matemática aí um pouco dessas conversões aqui. Então nós temos 2,4 menos 0,3, nós temos 2,1 metros, tá? Então caso pedissem para você fazer um orçamento aí, olhando aqui nessa planta baixa, um orçamento e quantificar, aliás, a quantidade de eletrodutos para um futuro orçamento, tá? Você teria que somar esses 2 metros aqui entre as caixas das tomadas, mais esse 1,5 metro aqui que vem da parede até o ponto de luz no teto, e mais a subida, tá? Essa subida ela não aparece diretamente na planta, tá? Você tem que obter a partir da informação do pé direito, que nós falamos na imagem 3D, que é de 2,4 metros, tá? E considerar que é padrão uma altura para uma tomada baixa de 30 centímetros. Então 2,4 menos 30 centímetros dá 2,1 metros. Aí a gente vai somar. Temos aqui 2 metros mais 1,5 metros mais 2,1 metros. Então nós temos aqui 4,6 metros, tá? Ou seja, a conexão entre essas tomadas e o eletroduto até o ponto de luz do teto somam aí em eletroduto 4,6 metros, ok? O próximo passo aqui vamos agora para a questão da escala, tá? Puxar aqui, baixar um pouquinho, escala. O que vem a ser a escala? Eu vou fazer aqui, desenhar 2 triângulos nessa folha, tá? Aqui eu tenho um triângulo, aqui eu tenho um segundo triângulo. Tá. Quando você olha para esses 2 triângulos, você automaticamente vai perceber que esse é menor do que esse, tá? Então temos aqui os triângulos A e o triângulo B. Entretanto, se eu trouxer uma informação diferente, o tamanho da folha não é mais essa folha aqui que eu tenho, onde estou desenhando para vocês, mas o tamanho da folha do triângulo A é esse tamanho aqui. E o tamanho da folha do triângulo B é esse tamanho aqui. Ok? Agora digamos que os triângulos A e B, tá? Eles proporcionalmente em relação à folha, eles deveriam ser impressos em folhas de mesmo tamanho, tá? Então o que vai acontecer? Então esse triângulo A aqui, provavelmente, ele vai pegar alguma coisa maior que o B. Aqui temos o triângulo A de novo em cima do B. Até vou fazer uma rachurada aqui para representar que aqui a gente tem o triângulo A embaixo do triângulo B, tá? E então essa informação aqui do quanto um desenho equivale ao seu tamanho, à sua dimensão real, tá? Nós chamamos de escala. A escala o que é? Ela é uma razão. Por exemplo, 1 para 10, 1 para 50. Tá?
que significa 1 para 10? Significa que cada unidade lida no papel equivale a 10 unidades reais, tá? Então vou colocar aqui, ó, vamos colocar aqui, ó, A para B. Então nós temos aqui para cada A unidades no papel, temos B unidades reais. Ok? Vamos pegar um exemplo aqui, ó, uma escala de 1 para 10 desse triângulo A, nessa folha aqui, tá? Então vamos colocar aqui embaixo 1 para 10. Tá? O que nós temos? Nós temos que, aqui mais ou menos, nós temos 2 centímetros, tá? E nesse papelzinho aqui que nós temos, tá? Já que nós temos a escala de 1 para 10, significa que na realidade esse triângulo A está representando, esse lado aqui, 2 centímetros, representa uma realidade, um lado de 20 centímetros, ok? Agora vamos trabalhar aqui com o valor de 1 para 50, por exemplo. Digamos que aqui não fosse 1 para 10, agora vamos mudar a escala de 1 para 50, tá? Agora esses 2 centímetros no papel continuam sendo os 2 centímetros no papel, só que eles, na realidade, considerando que nós temos uma escala agora diferente, eles vão representar, cada um centímetro no papel vão ser 50 centímetros reais. Então agora nós temos que multiplicar 2 por 50, nós temos agora não mais 20 centímetros, mas 100 centímetros. Tá? E 100 centímetros é a mesma coisa que 1 metro. Ok? Esse é o conceito aí de escala. Tá? Muita atenção aí, que nós atualmente, as plantas são sempre desenhadas aí sempre não, mas com certeza na maior parte maciça aí das vezes, são desenhadas em computadores. Tá? E o que acontece? Acontece que muitas vezes o projetista ele teria que imprimir essa planta numa folha de tamanho, que eu vou colocar uma dimensão aqui, de tamanho A1, tá? Mas eles acabam imprimindo essa planta numa folha A3, tá? Aqui parece estranho, porque eu falei que a 1 é maior que a 3, e isso é de fato verdade, tá? Assim funciona. Então o que acontece? O cara vai lá e representa aquela planta desenha aquela planta aqui, que eu estou utilizando o triângulo aqui como exemplo, chama aquele triângulo C. Ele vai imprimir a planta numa folha A3, sendo que ele deveria imprimir numa folha A1, tá? Observem aqui as diferenças de dimensões, tá? E o que vai acontecer? Quando ele imprimir, tá, já que os valores que ele coloca nessa planta aqui, eles continuam fixos na hora da impressão, tá? Vai aparecer aqui que a escala desse desenho é de 1 para, vamos colocar aqui 50, tá? E o que vai acontecer aqui também, na folha 1 ele vai imprimir, vai aparecer lá os mesmos 1 para 50, tá? Esse triângulo aqui é o mesmo C, tá? Então o que acontece? Tá? Muitas vezes a informação da escala ela acaba se perdendo no momento em que é feita a impressão. Por isso os senhores têm que atentar para a razoabilidade da medida. Tá? Por exemplo, se pegar uma casa aí com uma porta que tenha 5 metros de largura, vocês têm que se questionar, opa, tem provavelmente alguma coisa errada aqui. Claro, podem existir portas de 5 metros, mas vocês vão ver que aquela porta do banheiro é quase impossível que seja uma porta de 5 metros. A não ser que o cara seja aí um milionário megalomaníaco. Então, vocês vão ter que observar, por exemplo, se essa medida aqui no papel for de 3 centímetros, tá? Vocês vão colocar na escala aqui de 1 para 50, tá? Esses 3 centímetros vão ser levados, na verdade, para 1,5 m. Então a gente teria aqui R$ igual a 1,5 metros, tá? Entretanto, perdão, vou colocar aqui embaixo os 3 centímetros. Medindo aqui nessa folha de baixo, vocês vão medir não mais 3 centímetros, mas sim 6 centímetros, tá? Agora, e colocando nessa escala de 1 para 50, então vocês vão ter R$ 1 aqui. Aqui nós tínhamos R$ de 1,5 m.
aqui nós vamos passar a ter um real de quanto? De 3 metros, ok? Real igual a 3 metros, tá? Ou seja, em função das restrições aí de impressão por parte do projetista, nós tínhamos uma medida que você pode aí ter, na hora de fazer um orçamento, você pode ter quantificado em cima dessa planta que foi entregue em suas mãos num formato menor do que aquela que deveria ter sido impressa, e você pode fazer uma quantificação equivocada de material. Ok? Na hora de fazer a instalação, você pode ficar na mão. Hein? E agora o que vem a ser aí o escalímetro, tá? O escalímetro ele é uma régua especial, tá? Por que ele é especial? Ela é especial. Eu vou trazer aqui um escalímetro para os senhores verem, tá? Bom, nós vamos iniciar aqui no escalímetro, tá? Considerando a escala de 1 para 100. A escala de 1 para 100, tá? Cada centímetro que você lê no papel vai equivaler a 1 metro, tá? Porque, voltando, se a escala de 1 para 100 significa que 1 centímetro vai equivaler na realidade a 100 centímetros, tá? E o que vem a ser 100 centímetros? Vem a ser 1 metro, ok? Buenas, então nós temos, se nós medirmos aqui no papel, por exemplo, vamos pegar esse triângulo largo aqui, ó. Esse triângulo largo aqui ele tem 9, nós medimos aqui 9. O que vem a ser esses 9? Esses 9 aqui vem a ser, lendo com a ajuda do escalímetro, tá? Que está marcando 9 aqui, vem a ser 9 metros, tá? Na realidade. Aí vem aquela história, considerando que essa impressão aqui está no tamanho certo de folha, tá? Voltando aqui, ó, o escalímetro ele traz várias escalas. Aqui é de 1 para 100, em que nós temos essa coincidência de cada metro equivaler a 1 centímetro, cada metro real equivaler a 1 centímetro no desenho, tá? Nós temos já uma escala aqui de 1 para 50, tá? Em que cada 2 centímetros que nós temos aqui no desenho equivalem a 1 metro na realidade, tá? Por quê? Vamos voltar aqui, ó. A escala de 1 para 50, nós temos que 1 centímetro equivale a 50 centímetros, tá? Então nós precisamos aqui de 1 centímetro que vale a meio metro. E eu também posso afirmar que 2 centímetros equivalem a 1 metro, tá? Então o que acontece aqui na escala de 1 para 50? Quando você lê o valor 1, você vai estar lendo 1 metro. Mas observem que essa escala de 1 para 50, tá? Ela é exatamente o dobro da escala de 1 para 100. Até vou desenhar aqui, ó. Aqui nós temos uma unidade na escala de 1 para 50. Aqui, ó, 1 para 50. E agora na escala de 1 para 100, nós teremos uma unidade que equivale exatamente a metade aqui da escala de 1 para 50. Então, 1 para 100, ela equivale, o metro, nessa escala de 1 para 100, ele será exatamente a metade daquele metro que a gente observar na escala de 1 para 50, tá?